Gravar. Então, valendo agora. Olha só, esse capítulo aí vai falar sobre as guerras árabe-israelenses. Então, todos os conflitos entre os países árabes da região de origem muçulmana com o país Israel, né? Essas guerras, esses conflitos, eles têm início ali a partir do momento em que Israel é criado, ou seja, ao final da Segunda Guerra Mundial, e ele é instalado ali no eixo onde só existiam países árabes, tá? Países de origem muçulmana. Então, por isso, o início do conflito. E aí você fala assim, nossa, é um grande território, né? Bom, na hora que a gente for analisar mesmo o recorte geográfico, vocês vão ver que Israel ele não é um grande estado, é um estado pequeno, mas que tem uma importância muito grande para os muçulmanos, assim como tem para os judeus e assim como tem também para os cristãos, tá? Porque esse pequeno território que fica ali no Oriente Médio, ele é a origem, ou representa a origem das três grandes religiões monoteístas, tá? Apesar do islamismo também ter uma ligação muito grande com a Arábia Saudita, a região de Meca, tudo aquilo lá, aí existem monumentos sagrados para os muçulmanos, por isso que eles querem ter esse contato maior, principalmente com aquela região, essa região que está aparecendo aqui, ó, Jerusalém, né? Então, Jerusalém tem monumentos sagrados para as três grandes religiões monoteístas que nós já falamos quais são nas aulas passadas. Tá? Nós falamos quais são essas religiões, o livro sagrado de cada uma delas, o que basicamente cada uma acredita, a origem, né, o surgimento de cada uma delas. Tá? Existe tanta importância para essas três grandes religiões monoteístas que hoje nós temos um movimento muito forte, né, inclusive do nosso presidente, que ele diz que ele segue ali uma ideia, uma origem judaico-cristã, né? Que esse é o movimento que ele acredita. Então, para a gente poder entender essa grande importância, tá? Que existe dando ênfase a essa região e a essas três grandes religiões, a gente vai falar bastante dessa área, né? Bastante desse território. Lembrando que nós temos os palestinos ainda nesse território também, principalmente aqui, ó, nessa região Gaza, tá? Que é a faixa de Gaza, e a Cisjordânia, que é uma outra região que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é onde estão esses palestinos, que ocupavam esse território antes da criação do Estado de Israel. Então eu propus, para que a gente pudesse entender uma cronologia nesse conteúdo, uma cronologia mesmo falando ali todos os passos, né? Passo a passo, para a gente entender a formação, tá? Bom dia para quem está chegando agora, para a gente poder entender a formação desse Estado de Israel e também a formação do que era a Palestina e que passou a ser ali, então, o Estado de Israel a partir de 1948, que é um período muito mais recente, né? Correto? Então nós temos, ó, nessa cronologia, 2000 anos antes de Cristo, tá? Os hebreus é que ocupavam essa área, né? Essa região da Palestina, tá? Hebreus, para quem não sabe, são os povos ali que antecedem os judeus, né? Então esses são os hebreus, os povos que Deus escolheu, né? Para poder. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, Os povos Brito. que Bom dia, os povos que Deus escolheu, né, para ser o povo a ser libertado, o povo a ocupar a terra prometida, né, seguindo aquela ideia da Bíblia, para quem já teve o conhecimento, já leu esse livro sagrado, tá? 1500 anos antes de Cristo, aí nós temos ali as tribos hebreias migrando da Palestina para o Egito. Migraram por quê? Por conta própria. Até porque essa região da Palestina ali tem uma parte que é mais árida, então ficou muito difícil produzir os alimentos naquela área. Eles migraram para o Egito, porque o Egito era um estado muito próspero nesse período, né? Já estava em pleno desenvolvimento,
tá? Então eles migram por conta própria para essa região ali do Egito, tá? Aí 1100 a.C., eles migram novamente para a Palestina. Então a gente tem ali a saída desses hebreus, o retorno, depois vai ter outra saída por vontade, por forçada, né? Porque alguns exércitos vão dominando essa área. Essas saídas, esses retornos, eles recebem um nome também no livro sagrado. São as diásporas. Quando vocês forem ler o livro de vocês, beijo, Raíssa. Quando vocês forem ver o livro aí do capítulo 10 para fazer os exercícios, vocês vão ver que vai aparecer esse termo, diásporas. Diáspora significa saída. Saída de quem? Do povo hebreu, tá? Da região da Palestina. Eles saem de forma voluntária e depois eles também vão sair de forma forçada dessa área, migrando para outras regiões, porque ali vão existir conflitos, guerras, então acabam migrando daí. Tá? No ano 1000 a.C., existe a unificação das tribos hebreias durante o reinado do rei Davi. Esse é um dos monumentos sagrados para as religiões monoteístas, né? Porque ainda existe lá o túmulo do rei Davi. Então, eles professam ali, eles têm a fé deles ligadas a esse rei também na região. É um rei que também aparece nas escrituras sagradas do livro sagrado cristão. Né? 935 a.C., nós temos a divisão das tribos em 2 reinos, Israel e Judá. Então, nós já temos aí o surgimento do reino de Israel. Aí tem os hebreus derrotados pelos assírios no século 7 a.C., aí mais uma diáspora. Tá? Israel conquistado pelos babilônios, aí outra diáspora, que é outra saída. Então, as duas diásporas que eu comentei com vocês que vão aparecer. Né? E aí nós temos em 538 a.C., os persas derrotando os babilônicos ali e permitindo a volta dos hebreus à Palestina. Então tem saída, tem retorno, tem tomada de território, sim. Israel foi um território extremamente tomado ao longo dos milhares de anos que existem. Né? Então, toda vez que ele se formava, ele era tomado, era destruído, era reconstruído. Isso é importante que a gente fale. É uma região que foi destruída e reconstruída várias vezes, porque vários povos dominaram essa região. Tá? Vários povos tiveram posse dessa área. Aí mais um mapinha mostrando para vocês o que seria o reino de Israel e o reino de Judá. Tá? Essa área vai ser dominada também por alguns impérios. É importante que a gente fale. Tem o Império Romano, que vai dominar essa região, justamente no período... Opa, deu interferência aí, né? Justamente no período em que nós temos ali a existência do nosso Messias, né? Jesus Cristo. Então é o período em que o Império Romano está dominando. E depois também tem a dominação aí do Império Turco-Otomano, que pega toda essa área, essa região. Tá? Então isso aqui representava aí o Império de Israel e o Império de Judá. Então a gente tem aqui, ó, várias tribos, vários reinos também próximos, tá? Bom dia. Próximos aqui também, que tem uma certa importância, que vão dar origem aos estados do Oriente Médio que nós conhecemos hoje, né? Como Jordânia, como Síria, Iraque, Irã, tá? Então todos eles ligados a essas tribos aqui. Eu falei do Império Persa. O povo iraniano, o atual Irã, eles são descendentes do Império Persa. Olha que legal. Então dá pra gente dizer que os iranianos são persas, sim. Então eles são os descendentes diretos ali desse Império Persa, que já não existe mais hoje, mas o povo persa, a Pérsia, existia até o século XX, quando foi mudado o nome para Irã, né? Quando houve uma aproximação maior ali com as escrituras islâmicas, aí houve essa alteração. Tá? 532 a.C., a Palestina é conquistada pelos macedônicos, ó, um novo povo dominando essa região, tá? E aí nós temos ali, ó, 50 anos antes de Cristo ali, a dominação já do Império Romano, como eu falei para vocês, os romanos
chegam a essa região e passam a dominá-la aí, né? Passam a ter um certo controle sobre ela. Vê se vocês conseguem ver a imagem agora, ficou melhor? Ficou, né? Deu uma bugadinha aqui, deixa eu arrumar aqui. Aí. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Beleza. Ó, aí 70 depois de Cristo nós temos a revolta dos hebreus contra Roma, Jerusalém destruída de novo e a grande diáspora, que é a grande saída, tá? A grande saída dos hebreus, ou melhor, dos judeus dessa região. Tá? E aí eles se espalham pelo mundo todo em 70 depois de Cristo e eles passam a não ter mais um território, né? Como a gente tinha conhecido aí ao longo desse período, tá? Deixa eu só fazer um pedido aqui para vocês. O Rodrigo pediu para que vocês abram as câmeras, tá? Todo mundo abrindo a câmera aí, para a gente poder continuar, não sei por quê. Abram as câmeras, todo mundo. Isso. Beleza. Quem não abriu, abre aí. A coordenação está dando uma olhada, então abre as câmeras aí, beleza? Então nós temos aí 70 depois de Cristo, já depois também da morte dele, né, que vai ser crucificado. Nós temos a grande saída dos judeus, eles vão abandonar a região. E aí nós temos a ocupação já dos muçulmanos nessa área. Tá? Os palestinos já vão se ocupando a partir desse período aí, nessa região. Maomé vai fugir para Meca, para Medina, né? E lá ele vai ficar até o surgimento do exército muçulmano, seu fortalecimento e depois a sua expansão, como a gente já comentou no conteúdo passado aqui, tá? 630 depois de Cristo, Maomé e seus adeptos conquistaram Meca, que é a região lá da Arábia Saudita. Aí nós temos, então, depois dessa conquista, a formação, né, e a expansão do exército muçulmano na área. 2 anos depois ele morre, começa aquela divisão dentro da religião islâmica, da religião muçulmana, né? E aí nós temos a expansão do Império Turco-Otomano do século VII até o século XI, nós falamos aqui. E depois esse império ele vai ter uma nova formação, né, com Osman assumindo o poder, e aí o Império Turco-Otomano ele amplia a sua área e vai existir até o início do século XX, como a gente já tinha comentado, porque vem a Primeira Guerra Mundial e aí esse império ele deixa de existir e essas áreas do Oriente Médio ficam sob o controle dos europeus. Então, do século XI até o século XX, nós chamamos esse império muçulmano de Império Turco-Otomano, devido àquela homenagem que a gente comentou no conteúdo passado, a Osman I. Né? Então, ali, uma área onde o islamismo dominou. Tá? Então, ele pega todo o norte da África, vai chegar também lá na Espanha, na Península Ibérica. Então, chega também, ó, pega toda a região do Oriente Médio, região do Cáucaso, Armênia, Geórgia, Kosovo, toda essa área ali, Turquia, né? A Turquia depois de um tempo, chega também na região mais próxima lá do leste europeu, que é a região onde nós temos Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, né? Afeganistão, Paquistão, tudo com termo estão ligados ali aos domínios ou à influência islâmica na área. Tá? Então, todos esses países que terminam no estão, que eu sei que eu tenho um amigo meu nessa aula que gosta muito do Turcomenistão, por exemplo, né? Eles têm ali uma origem ligada à religião muçulmana, tá? Bom, agora já entrando no período mais recente, para que a gente possa entender esses conflitos na área, para a gente poder já ir introduzindo aí a treta entre Israel e Palestina. Então nós temos, ó, no final do século XX, a fundação do movimento sionista. Tá? Esse movimento ali, criado por Theodor Herzl, ele é um movimento onde os judeus
É um fundamentalismo ou radicalismo judeu, né? Onde o judeu acha que ele precisa, ele necessita, né? Nesse ponto ele vai necessitar ali de um território para que ele tenha ou para que ele consiga transmitir a sua cultura. Então esse território tem que ser totalmente formado por judeus, não pode ter interferência de um outro estado nem de um outro povo, e fica na visão do Theodor que eles necessitam dessa terra, da tão famosa terra prometida. E essa terra prometida é a região da Palestina, onde eles ocuparam no passado. Então o movimento sionista já tinha ali uma direção que era a ocupação de uma região que era a Palestina. E essa região era ocupada por povos, né, por povos árabes. Então é o início do movimento sionista, que é um movimento bastante preconceituoso e radical, né, porque eles não gostam, esse movimento sionista não gostava ali, não tinha nenhum apreço pelos muçulmanos. Na visão deles, os muçulmanos deveriam ser derrotados, extintos daquela área, né, porque eles estavam ali impactando uma religião sagrada na visão deles. Tá? Em 1916, aí vai ter um acordo Sykes-Picot, que é um acordo anglo-francês entre ingleses e franceses, né, que recolocava os judeus na região próxima já à Palestina, né? Então já era um acordo também desses povos, a migração, o início dessa migração, e também esse acordo vai definir ali a ocupação entre Inglaterra e França no Oriente Médio, tá? Então já é o início da ponte, tá? E é o início também da expansão europeia nessa região que pertencia ao Império Turco-Otomano. Porque o Império Turco-Otomano ele começa a se enfraquecer. Nós estamos falando de 1916, já é metade da Primeira Guerra Mundial, né? Ela começa em 14 e acaba em 19. A gente está falando de 1916, então já tem um enfraquecimento daquela região. Então já é a expansão europeia nos países muçulmanos, onde a dominação era do Império Turco-Otomano, tá? Em 17 tem assinada a Declaração de Balfour, vai aparecer para vocês também no livro, então é interessante que a gente fale. Os judeus eles começam a migrar para a Palestina já em 1917 com o apoio da Inglaterra. Então o objetivo era do Acordo de Cima de Sykes-Picot e o Acordo de Balfour já era para fazer essa ponte migratória, né? Os judeus já irem retornando para a Palestina de uma forma mais amistosa. E é isso que acontece, porque os palestinos também permitem que os judeus cheguem no território, né, nesse período. Eles vão permitindo. Só que eles não sabiam qual era a ideia dos judeus, né? Que era a expulsão deles dessa área, tá? Império Otomano perde seus territórios no Oriente Médio, até porque ele perde a guerra e ele também deixa de existir, né? O Império Turco-Otomano. Então ficou mais fácil o controle, tá, dessa área do Oriente Médio pelas potências quando o Império Turco-Otomano foi derrotado, certo? Então aí os ingleses e franceses passam ali a ter um domínio sobre a região, principalmente sobre essa área, sobre a Palestina, tá? Aí nós temos 39. A Inglaterra vai lançar o livro branco, que esse livro branco já coloca ali algumas organizações e surge o termo nesse livro branco, surge o termo terrorista, porque o terrorismo ele não existia ainda, esse termo, então ele vai surgir a partir de 39 e por coincidência coloca alguns grupos ali já palestinos que queriam, que não aceitavam a entrada dos judeus como grupos terroristas. E, tanto é que esses são os primeiros, né? Hezbollah, tá? Que a gente ainda vai falar, é um grupo que vai aparecer como terrorista já na década de 50, 60. São grupos radicais, né? Que não queriam ali ou não querem ainda a presença dos judeus nessa região. Em 47, já ao final da Segunda Guerra Mundial, depois de todo aquele processo que teve, né, do Hitler condenando os judeus à morte, no que ficou conhecido como Holocausto, né? Então você tem ali já a criação a ideia de criação de um Estado judeu
nessa região da Palestina. Então, a ONU propõe a partilha de Israel, melhor dizendo, do território palestino, né, para a ocupação, tanto dos judeus quanto dos palestinos. Então, você tem uma população, naquele período, muito maior de palestinos, né, do que de judeus. Tá? Então, você tem ali mais de 1 milhão de pessoas ligado à religião muçulmana e você está recebendo 700 mil judeus que estavam espalhados no mundo todo para aquela região. Então, os judeus, de certa forma, não queriam, ou melhor, os palestinos, de certa forma, não queriam, mas eles se veem obrigados a receber os judeus porque o Estado deles não se tornou um Estado independente quando o europeu deixou o território. Isso foi um dos grandes erros marcados pela colonização europeia, né, que tem início já em 1916. Então, o europeu, quando sai pós-Segunda Guerra Mundial, enfraquecido, porque já não conseguia mais controlar essa região, ele esquece de definir ali algumas áreas, algumas regiões de algumas nações. Os palestinos são um exemplo no caso. Os curdos, outro exemplo, a maior nação sem território do planeta, também não teve território definido. Então, esses povos eles passam a sofrer a opressão, né? E irem perdendo cada vez mais ali o seu território, perdendo ali o contato com a sua cultura, né? Então, isso é muito prejudicial. Em 48 tem a fundação do Estado de Israel, e aí nós já temos o primeiro conflito. De 48 a 49 é a Guerra da Independência, tá? Como ela é chamada, né? Primeira guerra entre os árabes e os israelenses. E aí, a partir dessa guerra, tem a formação da Liga Árabe. Tá? Por que entre árabes e israelenses? Porque vários países próximos ali, então você tem Jordânia, Síria, Egito, tá? Esses são os principais, mas também a Arábia Saudita, que tem um conflito com Israel até o dia de hoje. Esses principais países eles vão se unir contra a criação do Estado de Israel, porque eles tinham uma ideia, né? Eles tinham uma ideia que era o pan-arabismo, que era pegar toda essa região árabe e fazer um grande Estado. Lembra lá que a gente comentou do Gamal Nasser, Abdel Nasser, no conteúdo passado? Então, a ideia era criar um grande Estado. Se você tem entrada ali de um povo que não professa a mesma religião que a sua, isso é uma interferência, né? Na visão deles, era uma interferência. Então, a criação de um Estado judeu com apoio dos Estados Unidos, então, era uma interferência externa, cuja qual eles não tinham ali um interesse, eles não gostavam, eles não queriam perto deles, tá? Então começa ali a partir de 48, nesse ano, 48 e 49, o conflito entre árabes e judeus, tá? Então aqui, como era o Estado da Palestina até 1946, o antigo território palestino, então vocês observem aqui, ó, essa área mais clara é onde os judeus estavam, né? Até 46, naquele movimento migratório que eles chegaram nessa região, então essa era a área. Já em 47, olha a expansão, né, do território aqui judeu. E já vão ali colocando os palestinos para uma outra área, né, que é a divisão proposta pela ONU em 47. Em 67, que aí já é depois de outros conflitos, que a gente vai ver que tem vários conflitos, por exemplo, ó, Guerra dos 6 Dias e expansão de Israel, ele já aparece em duas regiões, os palestinos, correto? Eles aparecem aqui, ó, faixa de Gaza e aqui, que nós chamamos de Cisjordânia, porque era um território que pertencia à Jordânia, a Jordânia vai ceder para que os palestinos possam ser alocados nessa região. Tá? E depois de 67, a gente percebe que começa a ter aí uma invasão de Israel nessas duas regiões onde existem palestinos, tá? Tanto aqui na faixa de Gaza, né, criando uma espécie de proteção, porque essa faixa de Gaza ela é isolada e ela pertencia à Península do Sinai, e a Península do Sinai pertencia, ou melhor dizendo, pertence ao Egito, que já vem logo na sequência. Península do Sinai, que também é sagrada, né, para as 3 religiões, mas principalmente para os egípcios, que a gente vai falar ainda disso. E na outra região, que está aparecendo aqui, ó, mais ao lado, que é a região da Cisjordânia também, um outro tipo de ocupação, tá? E aí aqui também a expansão
dos judeus nessa área onde existiam os povos palestinos. Então nós percebemos aí que os judeus eles estão expandindo também para a área dos palestinos. Qual é a ideia dos judeus? É chegar um momento em que não tenham mais palestinos nessa área, né? Chegar um momento que todos os palestinos eles foram expulsos, né? Então a expansão dos judeus nessa área ela tem ocorrido. Então, eles querem um território só para os judeus, né? E, é claro, para os turistas também, cristãos, que frequentam essa área, porque ela tende a ser sagrada, né? Então, tem muita visitação. Brasileiros vão com uma frequência muito grande, né, para Israel, para poder visitar, conhecer lá onde passou, onde viveu ali, né? Onde tem os monumentos sagrados, né? Para poder ter um contato, tá? Então, nós temos aqui a Guerra Árabe-Israelense começando já com a assinatura em 49, né, o final dela, e aí já tem a ocupação ali de Israel em algumas regiões, Galileia, o deserto de Negev também vai ser ocupado por Israel, a Judéia e a Samária, que já ficam ali à margem do ocidental, ficam sob o domínio da Jordânia, que é a região da Cisjordânia, vai ficar sob o domínio da Jordânia e com os palestinos lá dentro. E a faixa de Gaza fica sob a administração egípcia, porque tem aproximação com a península do Sinai. Tá? E a cidade de Jerusalém, ela fica dividida. Então, você tem a Jordânia controlando uma parte, né, da Cidade Velha e Israel controlando a outra parte, que é a Cidade Nova. E isso aí vai mudar a partir dos outros conflitos, porque Israel vai chegar a dominar toda Jerusalém, como ocorre hoje em dia, e nem permite mais a entrada. E quando permite, é uma entrada bem fiscalizada, porque ele construiu um muro ali, separando, né, a Palestina, a Cisjordânia de Jerusalém, justamente para evitar ataques terroristas. Essa é uma das desculpas usadas, né, por Israel para construir um muro, para evitar ataques terroristas. Foram criados ali bunkers para poder fazer vistorias nas pessoas, ver se elas estão carregando algum tipo de bomba, algum tipo de arma, né? Para que não haja ali nenhum tipo de atentado, nenhum tipo de ataque à população israelense. Tá? Então, a Guerra da Independência ela começa em 48, como eu comentei com vocês, logo no período de criação do Estado de Israel. Os países que vão fazer parte, Síria, Egito e Jordânia, e também o povo palestino que tinha o interesse, né? Interesse de não perder o seu território. Porque Palestina não é um país, é uma nação sem território independente, não confunda na hora da prova, tá? Síria, Egito, Jordânia e Israel são estados independentes, porque têm o território e já foram reconhecidos por outras nações. Palestinos representam ali uma nação sem território, tá? Nação sem território. Então, eles se uniram para atacar Israel e acabaram sendo derrotados. Então, os países árabes ali seguem o mesmo sentido nacionalista, né, da região, porque eles têm aquela origem do pan-arabismo que eles querem desenvolver nessa área, e até hoje eles são contrários ao Estado de Israel estar ali. Alguns outros já reconheceram a criação e a independência de Israel, como é o caso do Egito, e a gente vai entender o porquê. Em 49 tem o fim do conflito, durou um ano. Israel vence esse conflito. Eu vou dizer aqui já para vocês, é importante que vocês já anotem essa observação que eu vou falar aqui. Existiram vários conflitos entre árabes e judeus nessa região. Vários, né? Conflitos por territórios. Israel não perdeu nenhum conflito. Israel é um país que conseguiu ganhar todos os conflitos que existiram até hoje. Tá? Você fala assim, mas por que Israel conseguiu vencer todos os conflitos? É fácil a gente explicar isso, né? Você analisa os países árabes. A maioria deles sobrevive de exportação de um tipo de produto só, que é o petróleo. E eles passaram a ter o controle sobre essa produção de petróleo recentemente, né? Justamente logo nesse período aí, que é a década de
década de 50 e 60, quando eles começam a ter o controle sobre a exploração do petróleo. Então, um povo extremamente pobre, governos pobres que tinham conseguido independência recentemente, não tinham armamentos para poder competir. Israel é um braço armado dos Estados Unidos, um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quem é que armava Israel, então? Os Estados Unidos, né? Quem é que investe milhões de dólares anualmente em Israel? Os Estados Unidos. Então, belicamente, Israel estava muito acima dos países árabes. Então, ficava difícil ali um conflito entre esses povos, tá? Então, a gente coloca guerra, mas na verdade é um conflito, porque você não tem ali uma equiparação bélica. Você tem ali os árabes com armamentos velhos, né? Contra-atacando um exército bem armado, bem estruturado, principalmente pelos americanos. Então, fica difícil você vencer. A gente vai ver que existem alguns movimentos palestinos que são chamados de intifadas. Nos próximos conteúdos a gente vai trabalhar sobre isso. Intifadas são revoltas populares. Vocês vão ver que a população palestina atacava o exército de Israel com pedra e pau. Tá? Pedra e pau é o que eles tinham na mão ali, bem rústico o conflito, enquanto Israel contra-atacava com arma e matava os palestinos. Então, é uma disparidade bélica muito grande. Então, Israel venceu todos os conflitos que a gente vai trabalhar. Venceu essa guerra da independência de 48 a 49, vai vencer a Guerra dos 6 Dias, vai vencer a Guerra de Yom Kippur, vence todos. Israel é soberano sobre o seu território, tá? Sobre o território ali essa região do Oriente Médio. Tanto é que a Liga Árabe ela vai perder a força dela, porque percebe que é difícil competir contra Israel. Hoje, então, nem se fala, né? Hoje Israel está muito mais preparada para um conflito do que estava logo na década de 50. Então, derrotar o Estado judeu hoje nessa região é muito mais difícil. Então, os palestinos vai chegar um momento que eles vão decidir que tem que acabar a tentativa de ataque, de guerra, não só eles, mas os árabes também, e fica muito mais interessante partir para a parte política, né? Do convencimento de outras nações, do convencimento, por exemplo, dos líderes políticos de que é necessário também a criação desse Estado palestino, para que a nação ela não fique desamparada, para que ela não fique ali criando conflitos na região, né? Então é necessário que você crie ali esse território, para que os palestinos também não se tornem os judeus da década de 20, 30 e 40 na Europa, né? Para que eles não ocupem outras regiões e fiquem espalhados como eles já estão. Se você pegar no Brasil, hoje tem vários palestinos aqui no Brasil, tem vários palestinos na Europa, eles estão espalhados porque eles não têm mais uma identidade. A identidade deles foi retirada quando eles perderam ali o seu território para os judeus. A gente está percebendo que eles perderam mesmo de fato. E eu vou parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar exatamente dessa guerra da independência. Eu vou falar